pessoal? Bom, para vocês no nono ano nós vamos trabalhar com conversões de unidades na parte de teoria atômico-molecular. Basicamente o que é isso? A gente vai trabalhar com a constante de Avogadro. Essa constante ela vai dizer para a gente o que equivale 1 mol, que é uma certa unidade de medida. E esse 1 mol ele vai valer 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Por que entidades? São 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Então se a gente quiser 1 mol de canetões, né? Se eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 canetões. Se eu quero 1 mol de celulares, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 celulares. Bom, a gente costuma converter esse valor aqui, na verdade aproximar ele, para 6 vezes 10 a 23, para facilitar os cálculos e eliminar esse 0,2 aqui na hora de fazer isso. Então o que a gente está representando? Nós temos massas desses elementos, e lá na tabela periódica a gente tem que os elementos possuem uma certa massa. Então, por exemplo, eu tenho um átomo de oxigênio. Oxigênio, o número atômico dele é 8 e a massa dele é 16. Então isso quer dizer o quê? Que na hora de fazer o cálculo da massa molar, por exemplo, da molécula de gás oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio, de cada um de massa 16. Ou seja, 2 vezes 16, a massa molar desse oxigênio passa a ser 32 gramas a cada mol. Ou seja, se eu pegar 1 mol, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás oxigênio, eu tenho 32 gramas. E aí a gente vai precisar de converter essas unidades, tanto para mol, moléculas, que na verdade a gente vai usar em vez de entidades, a gente vai acabar utilizando moléculas, e volume, mas só para quando esses compostos estiverem no estado gasoso. Vocês têm que lembrar que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás equivale a 22,4 litros, apenas para os compostos gasosos. Então a gente chega na relação onde a massa molar, de qualquer composto que seja, é 1 mol, e esse 1 mol é representado por 6 vezes 10 a 23 moléculas, e quando esse composto estiver no estado gasoso, eu consigo utilizar ele com 22,4 litros de volume. Bom, então, aqui a gente tem um exemplo para estar representando isso. Qual é a massa de 36 vezes 10 a 23 moléculas de CO2? Você vai perceber que todas as vezes, sem exceção, você vai usar essa relação aqui, ó. Por mais que você não vá usar todas as unidades da relação, a gente vai usar 2 das 4 sempre. Então, aqui, ó, eu vou escrever novamente. Massa molar é 1 mol. São 6 vezes 10 a 23, e agora eu vou usar moléculas em vez de entidades, e 22,4 litros. Bom, eu quero saber qual é a massa de 36 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quando a gente voltar no enunciado, a gente vai perceber que o exercício fala só a respeito de massa e de moléculas. Se o exercício não trata de mols e nem de volume, a gente não precisa dessas duas grandezas para fazer essa conversão. Bom, todas as vezes que o exercício precisar da massa, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é o cálculo da massa molar. E a gente vai fazer o cálculo da massa molar para esse CO2. Lembrando que os dados serão fornecidos, onde a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. A gente vai no cantinho calculando. CO2. Nós temos 2 oxigênios de massa 16 e 1 carbono de massa 12. O total aqui, ó, 44 gramas por mol. Ou seja, no lugar dessa massa molar aqui, ó, a gente tem um valor de 44 gramas. E agora ficou fácil, ó. Qual é a massa? Então eu quero descobrir qual é a massa de 36 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, eu sei que 44 gramas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. 36 vezes 10 a 23 moléculas são X gramas. Bom, o que é legal da gente reparar nesse caso aqui? Todas as vezes que eu tenho essa relação aqui, ó, que pode ser até relacionada à lei de Proust, eu consigo perceber que do 6 para o 36 ocorreu uma multiplicação por 6. Ó. Então, na hora de fazer o cálculo dessa massa aqui, é só a gente pegar esse 44 e multiplicar ele por 6 também. Então, na verdade, aqui ocorreu uma multiplicação por 6, então de cá também ocorre uma multiplicação por 6. Na verdade, então, eu vou ter assim, ó, que x vai ser igual a 44 vezes
6. Esse valor de x aí, se não me engano a conta, vai dar 264 gramas. 264 gramas é a massa de 36 vezes 10 a 23 moléculas. Vamos fazer mais um exemplo. Eu só apagar a lousa e aí a gente tira o restante das dúvidas. Bom, agora mais um exemplo para a gente fazer, e vocês vão perceber que em alguns casos a gente não precisa de fazer o cálculo da massa molar. Porque aqui, ó, no exercício anterior, no exemplo anterior, a gente tinha que a gente precisava da massa a partir de moléculas. Quando o exercício não envolver massa, você não precisa de fazer o cálculo da massa molar. Por mais que forneça os dados para cálculo da massa, você não precisa. E aí, aqui ele pede assim, ó, qual é o volume de 2 mols de gás oxigênio. Independente de qual seja o gás, a gente lembra que o volume molar é de 22,4 litros. E a gente sempre vai usar aquela nossa relação, ó, onde a massa molar é 1 mol. Esse 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas, são 22,4 litros. É importante ficar atento com a unidade. Se eu quero volume, agora eu estou falando do volume gasoso, de 22,4 litros. Eu quero saber qual é o volume a partir da quantidade de mols. Então, nesse caso aqui agora, eu não vou usar moléculas e eu não vou usar a massa molar. Por isso que evita o cálculo da massa molar. A gente não precisa de calcular, não precisa de fazer esse cálculo excessivo. Bom, eu vou encontrar a relação onde 1 mol são 22,4 litros. Eu quero saber qual é o volume, então o nosso volume X, quando eu tiver então aqui 2 mols desse gás. Essa eu vou fazer diferente da anterior, que eu acho que a gente mata todos os exercícios de uma vez só. A gente tem uma regra de 3, onde eu posso multiplicar esses valores cruzados. Então aqui eu faço essa multiplicação. Então eu vou ter assim, ó, que 1 vezes x vai ser igual a 2 vezes 22,4. Esse volume de x aí é igual a 44,8 litros. Então, 2 mols desse gás oxigênio ocupam um volume de 44,8 litros. E a gente não precisou de calcular a massa, porque o exercício não pede. É importante a gente lembrar que nós vamos ter uma relação de 4 unidades diferentes. E dessas 4 unidades, a gente sempre usa 2 delas para fazer essa conversão. Usando 2 dessas 4, uma regra de 3 bem simplesinha, a gente consegue sempre fazer. Acho que é o suficiente. Boa prova!